Boa noite a todos os nossos irmãos da Casa da Paz, todos os nossos irmãos de Miguel Pereira. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, mais essa oportunidade de encontro para nós nos debruçarmos nas mensagens espíritas, nas mensagens dos evangelhos. E eu gostaria exatamente de iniciar esse nosso encontro agradecendo, como nós sempre o fizemos. Somos muito gratos à direção dessa seara espírita da Casa da Paz. Somos gratos aos nossos irmãos de Miguel Pereira pela paciência. Somos gratos aos nossos amigos espirituais por toda a compreensão e misericórdia conosco. E somos gratos naturalmente a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Os Espíritos vão nos dizer que em determinado momento nós fomos trazidos para esse educandário, esse orbe, para esse planeta que está sendo governado por Jesus. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. E para cá nós fomos trazidos, garantindo-nos Jesus que aqui nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento. Então nós viemos. Ofereceu-nos inúmeros recomeços e reencontros para que nós possamos, a cada nova oportunidade, para que nós possamos dar um passo, caminhar. Nós não conseguimos ainda dar passos passos longos, nós não conseguimos dar saltos, exatamente porque ainda somos muito teimosos, ainda temos muita dificuldade em vencer as nossas viciações, o nosso ego, o nosso egoísmo. Entretanto, nesse mundo de provas e expiações que nós coadunamos, que nós nos harmonizamos, nesse mundo de provas e expiações, nós encontramos as provas, as vicissitudes necessárias para que nós possamos ser testados, para que nós tenhamos oportunidade de exercitar a compreensão, a paciência e a fraternidade. E além disso, através das reencarnações, nós temos essas oportunidades tão importantes para todos nós, as oportunidades de recomeços e reencontros. Então temos naturalmente que iniciar os nossos estudos, os nossos encontros, sempre agradecendo a Jesus, que nos recebeu todos aqui. Sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, recebeu-nos carinhosamente, garantindo-nos que aqui nós encontraremos o que nós precisamos. Agradecemos a Jesus. Quando nós pegamos esse livro, chamado Roteiro, um livro trazido para nós pelo Espírito Emmanuel, através de seu médium, Francisco Cândido Xavier. Logo na introdução desse livro, Emmanuel faz um apelo para nós espíritas. Emmanuel faz um apelo para que nós não nos distanciemos de Jesus, para que nos nossos estudos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nós não distanciemos de Jesus, da sua mensagem, naturalmente. Talvez Emmanuel tenha feito esse apelo para nós por perceber que existe uma tendência natural disso acontecer. A quantidade de obras novas espíritas que são publicadas o tempo todo é uma quantidade muito grande, com novidades, com novas informações, com novos esclarecimentos. Mas existe uma tendência, então, de nós acabarmos nos distanciando das bases, dos alicerces, porque as bases da mensagem espírita estão naturalmente nos evangelhos de Jesus, onde os espíritos disseram a Allan Kardec que serve para nós como um roteiro, que nós, utilizando as lentes da mensagem espírita, nós encontramos nos evangelhos de Jesus um roteiro exatamente que nos indica o caminho para que nós consigamos lograr o êxito na nossa reforma íntima, para isso que estamos aqui. E também nas obras de Allan Kardec, nas obras básicas, é o alicerce seguro de todos nós. Todo grande edifício, se não tiver alicerces seguros, bases seguras, não se consegue, não se sustenta naturalmente. Então não nos distanciemos dessa base, desses alicerces. E o tema que nos foi proposto na noite de hoje é exatamente uma passagem dos evangelhos. É uma passagem muito curiosa, ela está contida nos 3 evangelhos ditos evangelhos canônicos, o evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, com pequeníssimas diferenças, insignificantes quase, entre essas narrativas, mas nós vamos utilizar a narrativa de Mateus sobre essa passagem. Mateus ele inicia exatamente dizendo que Jesus caminhava naturalmente que cercado por seus discípulos, por seus apoiadores, por curiosos, porque nós compreendemos com muita facilidade que depois de certo momento, uma multidão caminhava ao lado de Jesus,
uma multidão queria beber daquela fonte viva, daquela fonte cristalina. Então era natural que Jesus estivesse sempre muito acompanhado, muito buscado, muito solicitado pelas pessoas. Quando de repente um jovem se aproxima de Jesus, o interpelando, fazendo uma pergunta simples, esse jovem se aproximava de Jesus e perguntava: "Que farei de bom para ter a vida eterna?" Jesus, então, ele teria respondido para esse jovem com outra pergunta: "Por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se quer entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos." O que esse jovem, curiosamente, embora fosse ele judeu, ele pergunta a Jesus: "Mas que mandamentos são esses? Quais mandamentos?" O que Jesus, carinhosamente, continua respondendo: "Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, ama ao teu próximo como a ti mesmo." Curiosamente, esse jovem volta-se para Jesus e teria dito: tudo isso eu tenho obedecido. Ele afirmava para Jesus que ele possuía todas aquelas virtudes, que ele não furtava, não dava falso testemunho, que ele amava o seu próximo como a si mesmo, que ele não adulterava, que ele não matava. Ele curiosamente afirmava para Jesus que ele já possuía todas essas virtudes, que ele obedecia todos esses mandamentos e perguntava ainda: se eu já faço isso tudo, o que me falta? O que Jesus teria sucintamente respondido: vá, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e em seguida me siga. Diz a narrativa dos evangelhos, que nesse momento o jovem entristeceu-se. Deu as costas, foi embora, porque ele era muito rico. Vá, dá tudo o que tu tens aos pobres, e vem e me segue. E o jovem então desiste de seguir a Jesus, entristece. O jovem afasta-se triste, porque tinha muitas riquezas. Logo em seguida, Jesus volta para os seus discípulos e teria usado uma hipérbole. Ele teria usado uma técnica, ele teria usado o exagero, exatamente para que nós pudéssemos fixar aquela lição. As hipérboles são para isso. Ele teria voltado-se para os seus discípulos e teria dito: é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Nós vamos tentar destrinchar essa passagem. Ela é rica para todos nós, de inúmeras lições. A primeira lição que nós conseguimos tirar dela, vamos começar de trás para frente, vamos começar analisando essa hipérbole que Jesus nos presenteia. Jesus afirma que era mais fácil um camelo passar por dentro do buraco de uma agulha, uma pena não ter uma agulha aqui para mostrar, do que um rico entrar no reino dos céus. Diversos historiadores tentando compreender o que Jesus exatamente queria dizer, nós temos pelo menos 3 interpretações diferentes acerca dessa hipérbole. Segundo historiadores, exegetas, estudiosos dos textos sagrados, essas pessoas afirmam que uma das possibilidades do que Jesus queria dizer é a seguinte: é que existia no Templo de Jerusalém, além da entrada principal, os portões eram imensos, que se abriam para que passassem multidões de pessoas, comerciantes, camelos, cavalos, procissões. Essas portas se fechavam durante a noite. E um comerciante que quisesse adentrar em Jerusalém tarde da noite, ele não podia adentrar pela porta principal. Ele tinha que entrar por uma porta secundária chamada Buraco da Agulha. Só que era uma porta estreita, exatamente para evitar salteadores. Essa porta era extremamente estreita. Então a pessoa que estivesse sobre um camelo tinha que descer da montaria e o camelo tinha que ser descarregado. Ou seja, o camelo só passava pelo buraco da agulha, por essa porta secundária, se ele fosse descarregado e se ele fosse desmontado. Essa seria uma das possibilidades. Entretanto, naqueles diversos concílios que existiram nos séculos iniciais da mensagem cristã, aqueles personagens eles se reuniam exatamente para poder interpretar os evangelhos logo nos primeiros séculos. Existia um concílio chamado Concílio de Éfeso, onde um personagem propôs ainda uma outra interpretação. Segundo ele, existiam nas montanhas próximos a Jerusalém, existiam passagens estreitas chamadas de buracos da agulha, e o princípio é o mesmo. As pessoas não conseguiam passar, os camelos, os cavalos, as carruagens, os carros, eles não passavam
carregados. Eles tinham que ser descarregados de suas riquezas, daquilo que eles carregavam com eles. Eles não passavam e esses locais também eram chamados de buracos da agulha. Entretanto, diversos historiadores divergem sobre isso, porque, segundo historiadores, não tem nada que prove essas duas versões. Não tem nada que prove, por exemplo, que existia uma entrada secundária chamada Buraco da Agulha lá no Templo de Jerusalém. Da mesma forma como essas passagens nas montanhas também são questionáveis, se elas realmente tinham esses nomes e se realmente passavam com dificuldade alguns animais. E nós temos também uma terceira versão, que é trazida para nós, inclusive, registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, onde afirma que houve um erro de interpretação, um erro de tradução. Exatamente porque a palavra cabo acabou sendo traduzida como camelo. Mas seria um cabo, uma corda grossa, algo... mas o sentido das três versões é o mesmo, se nós pararmos para pensar. Não faz diferença qual versão nós admitamos. É sempre uma hipérbole. É sempre a ideia de que existe algo muito grande que vai passar por dentro de um orifício muito pequeno. E não consegue, naturalmente. É uma hipérbole para mostrar o quanto seria difícil um rico, alguém possuidor de muitas posses, adentrar o reino dos céus. Mas nós poderíamos começar a nossa dissertação a partir daí. Mas vamos voltar um pouco, porque essa passagem ela é rica de inúmeras lições para todos nós. Nós lemos a passagem no Evangelho de Mateus, que farei de bom para ter a vida eterna. Mas no Evangelho de Lucas, a passagem começa diferente. O jovem teria se aproximado de Jesus e teria dito: bom mestre, o que terei que fazer para ter posse do reino dos céus? Tem diferença, Guilherme? Sim, claro que tem. Jesus volta-se no Evangelho de Lucas para esse jovem e teria dito: por que me chamais bom? Bom só há um, que é o Pai que está nos céus. Por que me chamais bom? Jesus, então, ele declinava desse título de bondade. Ele falava isso exatamente para um jovem que se afirmava possuidor de todas as virtudes. Ele afirmava já possuir todas as virtudes necessárias para adentrar o reino dos céus. Ele afirmava ser bom, afirmava ser justo, afirmava honrar, afirmava amar, e todos aqueles mandamentos que eram exigidos dos indivíduos que queriam ser bons. E Jesus, que o era de verdade, ele não admitia esse título para si. E é uma lição muito importante para todos nós, porque Jesus, num determinado momento, afirmou-nos que ele não veio para os justos, ele não veio para os sãos, ele veio para nós, pecadores, para nós que ainda apresentamos nossas mazelas morais, ele veio para nós que reconhecemos as nossas imperfeições. É o primeiro passo para segui-lo, é reconhecermos em nós aquilo que precisa ser mudado. Através dessa viagem interior, dessa observação de nós mesmos, com muita humildade, com muita sinceridade. O primeiro passo para qualquer mudança em nós é naturalmente reconhecermos a necessidade de mudarmos. Se nós vamos seguindo por aí, tentando enganar a nós mesmos, nos achando justos e bons, perfeitos, como esse jovem que se aproximava de Jesus, ele não teria espaço entre os seus seguidores. Ele não teria, naturalmente, porque Jesus não veio para os perfeitos. Ele não veio para os bons. Ele veio exatamente para nós, para mim em especial, que sou repleto de vícios, de viciações morais, de dificuldades. E aquele jovem se apresentava para Jesus como possuidor de todas as virtudes. Mas, curiosamente, outras pessoas com muitas dificuldades também se aproximaram de Jesus. E Jesus, para nenhuma dessas pessoas que o buscaram, Jesus dispensou essas pessoas da mesma forma como ele foi logo dispensando esse jovem. Vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Ele não pede isso, por exemplo, para Zaqueu, que também era rico. Mas por que ele pede isso para esse jovem? Talvez fosse nisso também, tivesse nisso um pouco de caridade até. Porque é descaridoso nós exigirmos de alguém aquilo que a pessoa não tem para nos dar. Talvez aquele jovem não se harmonizasse com a mensagem, não coadunasse com as ideias que lhes eram propostas. Talvez nós estivéssemos exigindo, e ele exigisse dele também, algo que ele não tinha de condições de dar naquele momento. Ah, meus irmãos, é tão descaridoso. A gente exigir dos outros o que os outros não têm para dar para a gente. Como é que nós vamos exigir? Compreensão de quem segue incompreensivo, de quem não consegue compreender.
Como é que nós vamos exigir perdão da pessoa que não consegue perdoar? É descaridoso, porque as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Se elas não têm para dar, elas darão como, pelo amor de Deus? Se algo que sai de dentro de nós não temos como pegar emprestado, se nós não temos para dar, não damos. E exigir que as pessoas nos deem aquilo que elas não têm para dar é uma situação muito delicada, chega a ser descaridade. Aquele jovem que afirmava possuir todas as virtudes, o que nós sabemos que não possuía, porque o principal ele não fazia, que era atender aos necessitados. Ele dizia a Jesus, então vai, dá o que tu tens aos pobres, vende tudo que tu tem e reparte com os pobres o dinheiro, depois vem e me segue. O fato dele ter se escandalizado com esse pedido de Jesus mostra que aquelas virtudes ele não possuía. Porque se ele fosse alguém que amava o seu próximo, se ele fosse alguém que não furtava, se ele fosse alguém que não dava falso testemunho, se ele fosse alguém que não matava, como podia ser ele alguém também que acumulava tantas riquezas? Porque como pode uma pessoa que acumula tantas riquezas afirmar que ama o seu próximo, caminhando ao lado da miséria, pelo amor de Deus? É inadmissível. Era natural que aquela pessoa não possuísse essas virtudes das quais afirmava, e Jesus dava um choque de realidade. Mas como assim, Guilherme? Eu não entendi. Quer dizer que os ricos não amam? Não, eu não disse isso, não. Eu só disse que é muito difícil, por exemplo... É muito difícil, lembrando uma frase do próprio Jesus, onde ele diz que muito será cobrado a quem muito foi dado, é natural que aqueles que mais têm sejam aqueles que mais sejam cobrados a dar, que mais devam dar. Eu sempre tive muita dificuldade de compreender no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase, no Livro dos Espíritos, me perdoem, uma frase em que os Espíritos afirmam a Kardec que a prova da miséria é uma prova tão dura quanto a prova da riqueza. Eu sempre tive muita dificuldade de entender isso. Como assim a prova da miséria é uma prova tão dura quanto a prova da riqueza? Porque quem já viu uma mãe esfomeada, pedindo um pedaço de pão para um filho miserável, a dor que ela sente ao ver um filho precisando de um pão e ela não ter para dar, é uma prova muito difícil. Como assim a prova da riqueza é uma prova mais difícil ou tão difícil quanto a prova da miséria? Mas está lá, está nas obras da codificação, e eu sempre tive muita dificuldade de entender. Ver uma pessoa passando pela prova da miserabilidade, como está lá, gente. Ele não fala pobreza não, ele fala miserável. Ele não chama pobre, ele chama miserável. Como pode alguém que passa pela prova, uma prova de estar na condição de miserável, ser uma prova tão dura quanto o indivíduo que passa pela prova da riqueza? Porque também é uma prova é um teste para todos nós. Como pode se equiparar essas duas realidades? É porque nós temos uma tendência a colocar só uma visão material do mundo. Na verdade, eu sou capaz até de afirmar que a prova da opulência ou a prova da riqueza é até mais difícil. Porque nós não respondemos só pelo mal que nós fizemos. Nós também somos obrigados a responder pelo bem que deixamos de fazer. Assim nos ensinam os Espíritos. E quem mais pode fazer é quem mais possui. Então essas pessoas terão que responder muito mais, naturalmente. Essas pessoas terão que responder mais. Sem contar a ilusão que a riqueza cria, de se achar de uma pessoa tendo mais oportunidades nessa reencarnação, se achar superior às outras, se achar melhor, se achar no direito de apontar defeitos, se achar, enfim, se achar num patamar, como se fizesse parte de uma casta superior, não se permitindo enxergar ao seu próximo como um irmão de fato. Essa pessoa até admite jogar migalhas, mas não admite erguer de verdade as pessoas que estão à sua volta, porque verdadeiramente se coloca numa casta superior. Então, quando nós começamos a olhar o espírito enquanto ser imortal, nós começamos a compreender que é verdadeiramente uma prova muito dura, porque ela ilude, ela gera essa ilusão de superioridade, ela mexe com a nossa vaidade, com o nosso ego. Jesus nos apresenta uma parábola muito curiosa sobre isso, quando ele fala sobre o rico e o Lázaro, mostrando exatamente essas realidades. Nós não podemos observar isso apenas no momento atual, apenas numa encarnação, mas quando nós olhamos para o ser imortal que nós somos, nós percebemos o quanto que essas provas são duras, e digo mais, elas estão ligadas. Quando nós pegamos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo,
numa obra chamada Loucura e Obsessão, nós começamos a compreender a necessidade de passar por determinadas situações, a oportunidade da riqueza e a necessidade da miserabilidade de alguns espíritos. Porque somos espíritas, temos que olhar os problemas usando a ótica da mensagem espírita. Nós sabemos, por exemplo, do sofrimento, da humilhação, da injustiça sofrida por diversos irmãos que foram trazidos da África para o Brasil em meados do século XIX, para as lavouras de café, para as lavouras de cana no Nordeste brasileiro, na condição de escravizados, humilhados, desumanizados, quando de repente o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos afirma que muitos desses personagens foram trazidos da corte francesa de Luís XV, eles que desencarnaram exatamente se achando especiais, acima das outras pessoas, se achando intocáveis, se achando deuses, que tinham de tudo do bom e do melhor, sobrepujando, furtando, subtraindo do povo, que mantinham esses monarcas nessa condição, que naquela corte as pessoas comiam do bom e do melhor, vestiam luxo, bebiam do que havia de melhor e mais caro, enquanto o povo que eles administravam viviam na miserabilidade. Esses espíritos optaram, então, como forma de se reeducarem, reencarnarem nessas condições, trazidos para o Brasil dessa forma, porque nós sabemos que, embora fosse tudo isso extremamente injusto, era injusto para nós. E nós devemos nos opor às injustiças, nos ensinam os espíritos, mas devemos também compreender a necessidade delas. É assim que está nas obras da codificação, nas bases da mensagem espírita. Devemos nos opor sempre à injustiça, nos rebelar contra elas. Entretanto, compreendemos que ainda existe a necessidade dela, e as pessoas não passam por aquilo que passam ao acaso, porque isso não existe. Invariavelmente é uma necessidade nossa, é um processo expiatório. Mas a nossa tarefa é ajudar sempre. A nossa tarefa é auxiliar sempre e compreender naturalmente. É assim que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Não ignoremos isso. Não vamos descartar a mensagem espírita quando nós devemos aplicá-la em nossas vidas, pelo amor de Deus. Então, quando o indivíduo ele reencarna e passa pela prova da opulência ou da riqueza, existe sobre ele um fardo muito pesado, que é naturalmente uma obrigação. Tendo ele mais oportunidade de servir, tendo ele mais pessoas batendo à sua porta, existe também uma obrigação para que ele sirva mais, como ensina Jesus. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Está nos evangelhos. E aquelas pessoas que passam temporariamente pela prova das dificuldades ou da miserabilidade, como está nos evangelhos e no livro dos Espíritos, essas pessoas estão passando por aquilo porque têm necessidade de passar, mas a nossa tarefa é auxiliá-las. Está lá, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa tarefa é auxiliá-las. Porque, quem sabe, também, nós não deveríamos estar passando por aquilo que eles passam. Nós não sabemos quanto aqueles personagens nos foram caros no passado. Será que nós vamos cometer falta grave da ingratidão? Aproveitemos as oportunidades daqueles que batem à nossa porta. Se tivermos pães para distribuir, que distribuamos, pelo amor de Deus, porque estamos aqui para isso. E a mensagem espírita, ela descortina isso para nós. Ela nos dá exatamente a noção da verdadeira vida, a vida que é uma passagem, nada que nos pertencem. E eu tenho que falar agora aos ricos, aqueles que possuem. Possuem o quê? Nós não possuímos nada. A mensagem espírita é clara. Nós somos usufrutuários dos bens do mundo. Estão sob nossa tutela como empréstimos, mas não vão conosco. Como diz o jargão popular, caixão não tem gaveta. Se caixão não tem gaveta, o que vai conosco? As riquezas do mundo, os títulos. O ouro não vai, as joias não vão ficar aqui. Então, não tem por que eu ter isso tudo como algo extremamente importante, a ponto de eu abandonar amizades, a ponto de eu ignorar a dor alheia. Tudo isso tem muito pouco valor quando nós fazemos uma observação usando as lentes de um ser imortal que nós somos. Nós somos seres cósmicos. Estamos aqui e somos doutrinados na ideia de que nós temos que vencer o mundo, acumular, estar sobre outras pessoas na pirâmide social, quando na realidade, quando nós colocamos as lentes da mensagem espírita e observamos que somos seres imortais, que essa não é a verdadeira vida e aqui é apenas uma passagem, que a verdadeira vida do lado de lá, nós observamos a tolice dos nossos atos, a tolice das nossas atitudes. Não vai conosco. Nada disso vai conosco, os títulos do mundo não vão conosco. Ah, Guilherme, mas eu faço isso para os meus herdeiros. Para os seus herdeiros.
Muitos deles, inclusive, se odiarão por causa da herança. Para os seus herdeiros, eles também terão que lutar, porque o trabalho é uma lei. Terão que buscar e responderão pelas suas faltas, mesmo que nós deixemos tudo o que nós pudermos deixar. Ainda assim, eles terão que responder pelos seus atos e terão de acordo com as suas necessidades, porque sejamos justos. A roda da vida gira, e hoje quem está por cima, amanhã se encontra por baixo e vice-versa. Porque no mundo, o mundo é apenas uma passagem. O que vai conosco, de fato, é aquilo que nós deveríamos verdadeiramente cultivar. Gente, quando nós desencarnamos, o que vai conosco? A gente leva conosco a nossa cultura, os nossos bons sentimentos, as amizades, as histórias gostosas. A luz que nós cultivamos dentro de nós nos acompanha e segue iluminando nossos passos. Mas essa luz é uma vibração que, quando nós conseguimos vibrar verdadeiramente nas sintonias mais finas do amor, essa luz nos acompanha. Ela acende e não se apaga. Ela permanece conosco, guiando nossos passos e orientando outros que estejam com a luz bruxuleante, que estejam com a luz menos acesa que a nossa. Nós vamos auxiliando uns aos outros, porque estamos aqui para progredir em coletividade. Nós vamos irmanados, formando uma imensa corrente. Nós vamos progredindo nas nossas famílias espirituais, como nos ensina Allan Kardec. Todos nós compomos uma família espiritual, que torcem por nós, que vibram com os nossos acertos e entristecem-se com os nossos erros. E oram pelo nosso despertar, nos inspiram, nos intuem, para que nós possamos aprender a atribuir valor àquilo que verdadeiramente temos valor. Infelizmente, nós não teremos tempo para dissertar sobre mais uma passagem ou por uma parábola, mas eu convido a todos que leiam, por exemplo, a parábola do Lázaro e do rico, aquele homem que deixava cair migalhas para o Lázaro, para o lazarento. Para esse personagem que ficava à beira da sua mesa, ele deixava cair migalhas. De repente ele se vê no mundo espiritual, existindo uma distância abismal entre eles. E ele ficava lá numa região de sofrimento, pedindo: Senhor, permita que eu vá. Lázaro, ele não tinha condições. Se encontravam verdadeiramente uma distância abismal entre eles. Eu recomendo que leiam. Leiam essa passagem, que ela se autoexplica. Entretanto, nós devemos começar a utilizar as lentes que a doutrina espírita nos oferece para interpretar as situações da vida. Não é quem vence no mundo quem vence verdadeiramente. Saibamos atribuir valor àquilo que verdadeiramente tem valor. Porque às vezes nós nos desgastamos e somos capazes de perder uma encarnação inteira para acumular aquilo que não é nosso, que não vai conosco. Às vezes nós absorvemos as fantasias do mundo, principalmente nesse mundo que tem como Deus, Mamum, o capital. Nós vamos nos desgastando tanto para ter esse capital, para termos status, para termos aparência, e vamos vivendo essas ilusões, sem nem esperarmos desencarnar muitas das vezes. Por exemplo, quem não sonha em ter um automóvel confortável, desses de última geração, que não faz barulho, que é todo tecnológico, que você não sente vibração da estrada quando está dentro dele? Quem é que não ambiciona um veículo desses? Aí você, com muita dificuldade, para conseguir vencer nas coisas do mundo, você compra o seu automóvel, mas a partir do momento que você o compra, acreditando que ele vai te inundar de intensa felicidade, você percebe que não é bem assim, que aquilo era só uma ilusão, porque você lutou tanto para ter aquilo e agora que você tem, a partir do momento que você o tira da loja, sem nem ter usado ainda, ele já não tem mais o mesmo valor. Porque ele deixa de ser um carro 0 km, por exemplo. Então ele perde valor só pelo fato de você ter o tirado da loja. E tem mais um detalhe: você tendo um carro desses, você não pode parar em qualquer lugar. Agora você vai ter preocupação com estacionamentos. E mais, você tem medo da manutenção e dos riscos que um bem tão precioso corre. Então agora você vai ter o seguro, além dos impostos que nós somos obrigados a pagar para a manutenção das estradas, das rodovias. Nós agora temos também que pagar, por exemplo, para empresas privadas, para que nos garantam segurança. Nós temos a manutenção e nós sabemos que os carros mais legais, a manutenção não pode ser feita por qualquer mecânico. Então nós vamos vivendo tantos problemas, mas tantos problemas que aquele objeto que era para ser para nós motivo de muita felicidade, acaba sendo simplesmente motivo de status.
porque as felicidades já não são tantas assim. Mas mesmo assim, nos sentimos muito bem e preenchidos, porque nós vivemos dessas aparências, desse status, por mais que outros veículos muito mais simples façam o mesmo trajeto e nos levem. Nós queremos mais, nós queremos aparentarmos-nos, porque nós estamos vivendo num momento assim. Nós estamos vivendo na era das redes sociais, em que as pessoas têm uma preocupação muito grande com as aparências, em aparentarmos ser aquilo que nós não somos. A nossa busca tem sido para fora, quando na realidade a nossa busca ela tinha que ser para dentro de nós mesmos. Meus irmãos, nesse capítulo das riquezas, vamos fazer uma reflexão, convido a todos nós que façamos ainda essa noite. Vamos fazer uma reflexão sobre que riquezas são essas, porque é importante nós discutirmos sobre isso, porque Jesus nos alerta que onde nós colocamos, nós depositamos os nossos tesouros, as nossas riquezas, está junto o nosso coração. E às vezes o nosso coração nós estamos gastando os nossos corações com coisas que não têm verdadeiramente tanto valor assim, que não é tão importante para nós, enquanto seres imortais. Relembrando Joana de Ângeles, numa mensagem recente, ela nos orientava afirmando que, ao final disso tudo, nós teremos a percepção de que tudo não passou de um instante. Tudo terá sido um instante, é muito fácil entender isso. Quando nós olhamos a imortalidade da alma, o que é um dia, uma noite, um mês, um ano, 80 anos ou uma centena de anos? Será tudo um instante. Somos seres imortais e cósmicos. Aproveitemos a oportunidade da reencarnação. Porque reencarnar não é tão simples. Nós, espíritas, temos o mau hábito de falarmos coisas do tipo: na próxima encarnação eu resolvo isso, na próxima encarnação eu faço, na próxima encarnação eu perdoo, na próxima encarnação eu reconcilio, na próxima encarnação eu faço dieta. Meus irmãos, não é tão simples assim. A gente tem a reencarnação como algo fácil. Sabemos que é uma lei, porque a lei é de amor. E novas oportunidades sempre nos serão dadas, mas cada instante é verdadeiramente muito importante. Não desperdicemos o tempo, pelo amor de Deus. Porque nós não temos garantia, nós não temos garantias de que nós poderemos retornar. E digo mais, nós poderemos estar perdendo muito, mas muito, muito tempo. Nós temos um irmão daí da cidade de Miguel Pereira, já desencarnado, o nome dele era Felisberto Costa. O nome dele é Felisberto Costa. E ele costumava falar nas suas reencarnações da complexidade das reencarnações. Ele costumava falar nas suas palestras exatamente da complexidade das reencarnações. Porque a gente sai por aí dizendo que na próxima a gente resolve, como se fosse fácil reencarnar. E não é tão simples assim. Por exemplo, quando nós pegamos o livro Libertação, de André Luiz, nós encontramos lá uma mãe que espera secularmente a oportunidade de reencarnar com seu filho, o seu filho amado. Nós vamos encontrar situações muito delicadas, porque reencarnar tem que ser algo que aproveite ao máximo aquela oportunidade. Então nós reencarnamos no local exato que nós deveríamos, ao lado daquelas pessoas e no tempo certo. Porque não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. Nós estamos ao lado exatamente daqueles de quem nós deveríamos estar. Algumas pessoas, às vezes desavisadas, costumam, não se percebendo em harmonia com os demais familiares, se questionam se elas realmente fazem parte daquela família ou se deveriam estar ali. Meus irmãos, na reencarnação não existe engano. Nós estamos sempre ao lado daqueles de quem nós deveríamos estar, no tempo certo, na ocasião exata. Todos nós teremos novas oportunidades, naturalmente, mas não desperdicemos não desperdicemos o nosso tempo. O tempo passa. Um belo dia nós olharemos para trás e perceberemos o quanto que nós perdemos de tempo. Então aproveitemos essa grande oportunidade. A hora é agora, o momento é agora. Nós não sabemos o quão difícil será um novo reencontro de todos nós, que temos esses comprometimentos, essas dívidas com o passado. Vamos aproveitar agora o que deve ser feito. Façamos hoje, façamos nesse momento, façamos agora. Vamos dar os nossos passos. Nós já sabemos o que deve ser feito. Só falta fazer, exatamente quando Pedro, vendo Jesus caminhando sobre as águas, ele teria gritado para Jesus: Mestre, é você que vem aí? O que Jesus teria respondido: sou eu, Pedro.
E Pedro teria continuado dizendo: se é tu quem está vindo, permita que eu vá na tua direção. O que Jesus, curiosamente, teria dito: então vem, Pedro. Pedro se debruçou da barca. Eu acredito que, com o auxílio de seus companheiros, Pedro deu um passo sobre as águas. Gente, isso é desafiador. Dar um passo sobre as águas desafia tantas leis da física, desafia a lei da gravidade, a densidade do líquido, a lei empuxo, lei de Bohr-Mariotti, tantas leis, mas tantas leis. Mas, curiosamente, Pedro deu, segundo a narrativa dos evangelhos, Pedro teria dado um passo sobre as águas. Mas o pior não foi ter ele dado um passo sobre as águas, foi ter ele dado 2 passos. Porque então, após o primeiro, ele deu o segundo passo e permaneceu em pé sobre as águas. Curiosamente, nós não sabemos exatamente o motivo. Quando ele foi dar o terceiro passo, ele afundou. Na narrativa de um dos evangelhos afirma que ele teria se assustado. Eu costumo dizer que, na verdade, não foi bem um susto com uma onda ou um vento. Talvez tenha caído a ficha. Talvez, naquele momento, Pedro ele tenha permitido que a ficha caísse e ele se tocou que ele estava caminhando sobre as águas. E tenha se assustado, porque eu me assustaria também. Mas quando ele foi dar o terceiro passo, então ele afunda. Jesus vai caminhando na sua direção, lhe estende a mão e pergunta: Pedro, por que duvidaste? E nós perguntamos também por que ele duvidou. Se ele deu o primeiro passo, viu que estava firme. Deu o segundo passo, viu que estava firme. Por que ele foi afundar exatamente no terceiro? Eu costumo brincar dizendo que se sou eu que estou ali dando esses passos sobre a água, se eu dei o primeiro, viu que estava firme. Eu dou o segundo, vi e vejo que está firme, eu ia sair correndo na direção de Jesus e agarrar ele pela cintura. Mas Pedro não, ele afundou no terceiro passo. E nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós já sabemos o que deve ser feito. A mensagem espírita já nos ensinou como devemos fazer. Só falta fazer. É o terceiro passo. Exatamente como Pedro, nós afundamos no terceiro passo. Todos nós, espíritas que somos, já sabemos o que deve fazer. Numa análise para dentro de nós mesmos, nós sabemos o que deve ser feito em nós. Somos artífices dessa construção dentro de nós. Nós já sabemos o que deve ser feito. Através dos amigos espirituais, nós já sabemos como nós podemos fazer isso. Só que, infelizmente, nós ainda não fazemos. Afundamos no terceiro passo. E lá de longe nós escutamos Jesus falando aos nossos ouvidos: ah, filho, por que duvidaste? E nós seguimos duvidando, caindo, afundando no terceiro passo. Todos nós sabemos o que deve ser feito. Todos nós. Sem exceção. Porque o que deve ser feito está dentro das leis naturais. É natural que nós saibamos, todos nós, em nossas consciências, o que deve ser feito. Continuando, para nós podermos encerrar o estudo dessa noite, teve uma ocasião em que Jesus chega a Cafarnaum. Jesus chega a Cafarnaum e se aproxima de Pedro, um cobrador de impostos. Só que esses personagens não eram publicanos que cobravam impostos para os romanos. Eram cobradores de impostos que estavam a serviço do templo, do sinédrio. Eles cobravam esses impostos para o templo. E nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, que Jesus não concordava muito com essa cobrança compulsória de impostos para o templo. Então esse cobrador de impostos se aproxima de Pedro e pergunta assim: mas teu mestre não paga os impostos? O que Pedro teria respondido de prontidão: paga sim. E foi em direção a Jesus para lhe comunicar o que havia ocorrido. Esse imposto era um imposto chamado de didracma. Era um imposto que valia por 2 dracmas. O didracma, ele era um imposto cobrado das pessoas exatamente para as cerimônias do templo, para a manutenção do templo. Quando Pedro se aproxima de Jesus, como se já soubesse o que estava acontecendo, ele volta-se para Pedro e faz uma pergunta: Pedro, de quem os reis do mundo estão cobrando os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? O que Pedro teria respondido de imediato: estão cobrando dos estrangeiros. Então Jesus volta-se para Pedro e diz: então os filhos são isentos. Mostrando que existia um questionamento sobre a legalidade desses impostos. Então Jesus afirma: então os filhos deveriam ser isentos. Se cobram dos estranhos, era natural que os filhos fossem isentos. Mas vai, Pedro, vá e paga esse imposto.
Mas acontece que Pedro não possuía moedas, como Jesus mesmo havia solicitado aos seus discípulos, preconizado. Os seus discípulos não carregavam 2 pares de sandálias, 2 túnicas, 2 capas, 2 alforjes. Eles não carregavam moedas, nem ouro, nem prata. Então era natural que Pedro não tivesse, não possuísse moedas. Jesus, então, ele diz para Pedro assim: Pedro, vá, lança o teu anzol à água, recolherás um peixe. Dentro desse peixe vai ter a moeda suficiente para você pagar o tributo. Pedro, naturalmente, que era um pescador, devia possuir anzóis. Estando ele em Cafarnaum, ele vai até o lago, atira o anzol na água e recolhe um peixe. Dentro desse peixe, ele encontra um estéter. Um estéter é uma moeda que valia por 4 dracmas. Era o suficiente para pagar os impostos referentes a ele, Pedro e a Jesus. Ele vai ao cobrador de impostos, então, e dá um estéter que valia por 4 dracmas. Estava pago o imposto chamado de dracma. Essa passagem também é uma passagem tão curiosa para todos nós, que nós poderíamos dissertar sobre ela mais uma noite inteira, mas eu vou pegar só uma parte dessa passagem para nós encerrarmos o estudo dessa noite. Se Jesus ia entregar uma moeda a Pedro como entregou, por que ele colocou essa moeda dentro de um peixe? Por que Jesus não fez essa moeda aparecer, supondo que tenha sido Jesus quem fez essa moeda aparecer? Por que Jesus não colocou essa moeda no alforje do Pedro? No bolso da túnica do Pedro? Nem sei se túnicas tinham bolsos. Mas ele fez com que Pedro trabalhasse. Se fosse eu, talvez eu fizesse aquela moeda aparecer dentro de um coco, talvez no chão, e falaria: olha o que eu encontrei, uma moeda. Mas não. Ele recomendou a Pedro, que era um pescador, que fosse à beira do lago, atirasse um anzol na água, recolhesse um peixe, que dentro desse peixe haveria uma moeda. Ele fez Pedro trabalhar. Isso porque, relembrando as páginas do Torá do Antigo Testamento, que afirma que nós devemos, através do suor do nosso rosto, nós devemos ganhar o pão. É uma lei natural. Allan Kardec ele nos apresenta as chamadas leis naturais e apresenta o trabalho como uma necessidade. E nós adoecemos exatamente em vários aspectos quando nós acumulamos essas energias, quando nós nos recusamos ao trabalho. Nós verdadeiramente adoecemos. Nós temos que movimentar essas energias porque o trabalho é uma lei natural. Então, meus irmãos, creiam, naturalmente que quando nós falamos das riquezas, nós não estamos criticando o trabalho, muito pelo contrário, o trabalho é fundamental. Trabalhemos. Aqueles que não trabalham, de alguma forma, adoecem, e Allan Kardec, sob inspiração desses espíritos guias da humanidade, vão nos afirmar que o trabalho, não apenas o trabalho remunerado, mas toda atividade útil que a gente faça é trabalho, é uma necessidade nossa. Recentemente, nós temos em Japeri, na Legião Espírita Francisco de Assis, vou narrar aqui um caso nosso. Uma irmã nossa, Ana Lúcia, frequentadora assídua da nossa seara espírita, ela acabou se afastando da instituição porque descobriu que tinha um câncer. E naturalmente que ela se entristeceu, porque é realmente uma batalha muito difícil, embora nós saibamos que dessa batalha todos nós saímos sempre vitoriosos de alguma forma, porque aquilo é também um resgate. Todos nós saímos vitoriosos, ninguém deseja isso, mas é naturalmente uma necessidade passarmos por determinadas situações expiatórias, e ela entristeceu-se muito, mas soube que existe uma instituição espírita no Rio, chamada Frei Luiz, e essa instituição desenvolve trabalhos que auxiliam no tratamento do câncer. E ela imediatamente se candidatou e começou a fazer o tratamento lá, quando recebeu uma orientação espiritual, perguntando por que ela havia se afastado da nossa casa espírita, recomendando que ela voltasse a aplicar passes, porque aquilo fazia parte da terapia dela. E ela então pediu que voltasse a participar das nossas reuniões aplicando passe, o que naturalmente nós anuímos. E ela aplicando passe percebe então as melhoras, porque nós estamos aqui para o trabalho. O trabalho verdadeiramente nos auxilia. O trabalho que faz com que nós acreditemos estar auxiliando, auxiliamos também. Nós somos os primeiros a sermos auxiliados. Então, quando nós deixamos de trabalhar, quando nós desanimamos, invariavelmente, a gente acaba adoecendo em múltiplos sentidos. O trabalho é uma lei e todos nós nascemos com aptidões para desenvolver algum tipo de trabalho. Meus irmãos,
Que a paz de Jesus permaneça conosco. E eu gostaria de convidá-los a todos, após esses momentos de reflexão sobre essa passagem do mancebo rico, que nós possamos orar em gratidão a Jesus por todas essas oportunidades. E assim, Senhor, te agradecemos por esses instantes, por esses momentos em que sentimos a Tua presença. Derrama sobre nós a Tua luz, Senhor. Inspira-nos, ilumina nossos lares, para que nós possamos ter aqui uma fagulha da Tua luz, acesa a nos guiar, nos proteger, nos amparar. Mas eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos mais. Que essa luz se irradie daqui, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara, Senhor, os necessitados de toda ordem. Ampara aqueles irmãos em quem nós mentalizamos nesses instantes. Amigos, nossos familiares, aqueles que não estão reunidos conosco nessa noite. Os leitos, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas encruzilhadas da vida, nas marquises, nas calçadas, na drogadição. Mas ampara principalmente, Senhor, os rancorosos, os odiosos e os vingativos, porque temos a certeza que são estes, exatamente estes, aqueles que mais necessitam de Ti e da Tua intervenção. Ampara, Senhor. Guia nossos passos. Que nós possamos manter essa chama acesa em nossos corações, auxiliando-nos e auxiliando aqueles que nos buscam. Senhor, e assim, repletados de gratidão pela oportunidade desse encontro com os amigos espirituais, por todas as oportunidades que recebemos nesse educandário divino, primeiramente em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, e obrigado por tudo. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.